Olá, pessoal! Que satisfação, que prazer, que privilégio a sua companhia aqui em mais um podcast Café do Banana, Café com Banana, com apoio exclusivo da Havan, tudo num só lugar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, seu compartilhamento, sua like. É um prazer, realmente, fazer parte um pouco da nossa história de Brusque, da nossa Santa Catarina amada, né? E porque a história das pessoas fazem parte da história do nosso estado, da nossa cidade, nossa região. Hoje o meu entrevistado é uma pessoa que eu admiro, que eu sou fã, que eu sou amigo e gosto muito dele, né? Sabe por quê? Porque ele tem uma história maravilhosa, a família dele. Mas a gente vai começar com a história. O pessoal não está te vendo ainda não, fica tranquilo, viu? Tá? Na verdade, pessoal, você olhou para lá, né? Então você vê que tem uma câmera que mostra a mim. Aqui mostra você e essa aqui mostra a gente aqui no total. São 3 câmeras, né? E agradecer o Darlan pela geração das imagens aqui, agradecer o Hamilton também, né, que está aqui. E um abraço para todo mundo que gosta das histórias, das pessoas, né? E a gente gosta muito de contar a história das pessoas. Meu querido convidado, meu querido amigo, meu querido irmão, né? Eu gosto muito, volto a dizer, gosto muito dele, gosto mesmo, né? Adilson Luiz Schmidt. Pode mostrar ele aí, Darlan, né? A galera, essa figuraça, né? Que tem tanta história em Santa Catarina, né? E uma história até de Blumenau também, que eu lembro da família, né? Tem uma história de Blumenau. E a gente começa primeiro a falar um olá, né? Porque é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o pessoal fica vendo né? Hoje a rede social comanda as ações e não tem horário para o pessoal ver, né? Mas é um prazer estar aqui com você, meu querido irmão, meu querido amigo, Adilson Luiz Schmidt. Obrigado, Hernani, Popular Banana. A gente se sente honrado e lembrado porque a amizade vem de longa data. Isso prova que a amizade é verdadeira. Quem só lembra das pessoas no momento que te marcam. Eu acho que você deixou uma história em Gaspar e você não esquece a cidade que te recebeu tão bem, de braços abertos. Claro que hoje está radicado em Brusque, mas a cidade de Gaspar ela precisa se aproximar mais de Brusque. Isso eu tenho defendido nas minhas falas. E até brinquei contigo, né? Pra chegar aqui, parece Gaspar, cidade grande, né? Trânsito. Eu te falei, fui te monitorando, mas eu sou aquele meio agoniado. Fui mandando áudio, tô aqui, tô ali, mandando foto já, né? Isso é meio Adilson, né? Isso aí. A gente é muito parecido, né? Porque compromisso é compromisso, horário é horário, e eu também sou um pouco assim, né? E é importante, eu acho que você tem que trazer. E quando eu falo que Gaspar deve se aproximar de Brusque, porque é uma cidade de referência hoje. E nós temos que entender que eu brinco, Gaspar, ou até fala a verdade, brincando, falando a verdade já. Nós nascemos no lugar errado. A cidade de Gaspar, ela devia ter nascido pro lado de Indaial e Timbó, Pomerode. Mas por quê? A cidade de Gaspar foi emancipada em 1934 e nós parece que somos sempre esquecidos. Brusque buscou o berço da fiação, uma cidade que se desenvolveu, e claro, tem uma parceria muito grande com Guabiruba e Botuverá, que foram emancipados aqui também. E não só isso, hoje a duplicação do Antônio Raio facilitou a chegada a Itajaí ao porto e agora com aquela facilidade que está sendo feita lá. No final do Antônio Raio, com os acessos a 101 e a Itajaí, vai facilitar muito. E eu vejo muito, eu tenho defendido e falei com os prefeitos, tanto aqui o André Vec, quanto o nosso lá, Paulo Queires, quanto o Joel Soares, não conheço de Itajaí só de nome, mas que essas 4 cidades precisavam sentar e ajustar os seus planos diretores, muitos já fizeram isso. Gaspar, nós fizemos o nosso em 2006, então já estão em quase 17 anos, 18 anos já, precisando ser ajustado, revisado, mas que se aproximasse. Eu acho que o desenvolvimento das áreas hoje está para o que hoje é o bairro Barracão, leia-se Localidade Olho Grande, bairro Macucos, leia-se Ilhota, Minas, Boa Vistas, Itajaí, lá Rio do Meio, Campestre, Laranjeira, e aqui Limoeiro e Limeira, que são os de Brusque. Então é para cá que vai crescer as indústrias, é para cá que vai crescer a parte também de habitacional. As cidades têm que procurar zonas ou áreas livres de enchente, que isso tem que se deixar claro, mas também tem a questão ambiental, que tem que ser preservada. E quando hoje, eu mesmo quando vou a Florianópolis, eu preciso ir, eu não passo mais pela Jorge Lacerda, porque chega lá no trevo da 101, tu não consegue sair no Dalsoc. Eu prefiro vir até a WJ, entrar pela Antônio Raio, e já saio lá direto na Volvo lá, e já ganho no mínimo uma meia hora de viagem. Então isso, eu vejo muito crescimento. A gente é curioso, né? E acho que isso já vem da minha profissão, vem da minha veia política que a gente tem, mas a gente vê assim o crescimento. E eu vejo que Gaspar não pode perder o time. E não pode desprezar, se a palavra é essa, esse momento que nós estamos vivendo. Eu converso muito com o pessoal do Guabiruba, também tenho muitos amigos, tem pessoas de Gaspar que vieram morar em Guabiruba e vejo crescendo. E lembro aqui uma grande parceria que nós tivemos com o prefeito, Banana, com o prefeito Orides.
Ele me cedeu todo o macadame, tu vê isso lá nos anos 2006, para macadamizar todo o Gasparal Central, que faz divisa com a Planície Alta, até Blumenau no Jordão. Isso, nos dias de hoje, quem que faria isso? O Orides fez. E no dia que nós fomos inaugurar, um sábado de manhã, lá na igreja adventista, que o adventista para às 5 da tarde, quando o sol se põe na sexta, e só volta no sábado, ao final do dia, no pôr do sol. E eles agradeceram muito. E hoje, recebem ônibus de grande porte lá, que vão visitar a primeira igreja adventista do Brasil, que está localizada no Gasparalto Central, no bairro Gasparalto. Graças a uma ação que nós fizemos simples. Então, às vezes, uma ação simples, mas que dá um resultado. Tu vê, já estamos em 2025. A igreja completou agora 130 anos de inauguração. É a primeira igreja? Adventista, fica lá no Gasparalto, na rua Guilherme Belos. E a história da igreja adventista é até curiosa. Não sei se tu sabe um pouco dessa história. Não sei. O Gasparalto, na verdade central, pertencia a Brusque. E Guabiruba igual. Então, se comprava o sabão em barra, em pedra, em barra. E ele era embrulhado em jornal. Como é o peixe lá no mercado. Hoje não se pode, não. Mas... Até na Inglaterra, no jornal até hoje. Então. Aí nesse jornal que era embalado ia uma matéria, e veio uma matéria sobre a igreja adventista, que preservava e guardava o sábado. E eles começaram a guardar, a família Belos, por isso Guilherme e Reinaldo Belos foram os primeiros, e escreveram para os Estados Unidos para vir, então, as informações, e de lá que surgiu. Lá não é só a primeira igreja, foi a primeira escola adventista do Brasil, também foi lá. Hoje não existe mais, existe ela propriedade, mas não existe mais a escola. Eles têm um museu que conta toda essa história. Então, isso é uma riqueza. Puxa, e Guabiruba ajudou, o prefeito na época, Orides Comer, que era prefeito meu amigo, de 2005, 2008, e nós fizemos esse trabalho que atendeu. Hoje os caminhões que atendem o setor têxtil de Guabiruba até o Jordão, o Grande Gacildo, passam por ali. Que é hoje conhecido como Seco Vicinal, só no nome. Mas é uma estrada hoje vicinal. É totalmente macadamizada, né? Mas falta o asfalto, sim. Mas as retificações, os alargamentos que foram feitos, as melhorias, foram feitas na época do Adilson Schmidt e Doris Como. Uma coisa que me tocou, é a primeira igreja adventista do Brasil. Sim. Tá aqui pertinho da gente. 1895 ela que foi. Coisa impressionante. Olha, a nossa Santa Catarina é fantástica. Mas vamos começar pelo começo? Sim. É que eu já fui lá. Eu falei, pô, Hamilton, tu vai conhecer a figura. Ele já vem pilhado, né? Já vem com o trânsito pilhado, já chegou aqui já. Mas se não for assim, não é o Adilson, né? Pois é, daí tá doente, né? Então não pode. Avan, tudo no só lugar. Um grande abraço para você que compartilha, você faz sua like, né? É sempre muito fraterno, muito carinhoso isso, né? Porque você vê a verdade das coisas, né? Então, se fala com o coração. E é assim que é, né? E essa figuraça aqui é assim. Quando conheci o Luciano, foi numa palestra que ele deu na Fê Sport. Ali na sociedade do lado do SOS, ali é Bandeirantes, né? Bandeirantes. Nós íamos lançar os Jogos Abertos. E eu trabalhava na Fê Sport, o ano era 2017. Foi quando eu conheci pela primeira vez o Luciano. E fiquei encantado de conhecê-lo pessoalmente. E naquele mesmo instante, eu disse, eu vou te convidar para a inauguração da loja em Gaspar. Eu fiquei assim, eu disse, não, vai lá participar da minha inauguração, estás convidado. A gente se encontrou lá. Sim. Né? É isso aí. Bom, tudo começou por uma moça e um rapaz, né? Que é o nome da mãe e do pai. Meu pai é o Boaventura José Schmidt, popular Cuca Schmidt, e a dona Maria Malvina, popular Dona Cuxa. Um tirador de leite e uma costureira deram origem a uma família. Minha mãe morava em Ilhota, ela pertencia a Itajaí e precisava, com 18 anos, ter uma profissão. Então, ela optou para Blumenau, tu vê, saiu da Ilhota, hoje é facilidade, você está em meia hora, quando você está em Blumenau. Na época ela foi para trabalhar em Blumenau no Móveis Rosmark, a família Rosmark, para aprender o ofício de corte e costura. E o seu Cuca, além de tirar o leite, ele no início, na década de 40, ele resolveu também fazer o transporte. Como não existiam na época os frigoríficos, as câmaras frias que existem hoje, o que o pessoal fazia? O charque. Então, o que é o bairro Bela Vista hoje, onde tem o Clube Bela Vista, onde tem o residencial, era a charqueada do senhor Bernardino Procópio de Souza. Esse senhor comprava o gado da serra, trazia de trem até Jaraguá do Sul, e de lá vinha tocado até Gaspar. Os animais eram abatidos e era feito o charque. O meu pai e o irmão dele, o Henrique, popular Nego Schmidt, carregavam 2 carroças de charque e levavam 2 dias até o Porto Itajaí. Então ele saiu ali da divisa, o que é a charqueada, que é o bairro Bela Vista hoje, dormiu em Ilhota, na outra fazenda do irmão deles, o seu Chico Schmidt, que hoje é o tio Duda, é aquela fazenda ali, e na manhã seguinte saiu cedo, iam até o Porto descarregar as 2 cargas de charque, que levava meio-dia, tu vê, entrava ali na Santa Regina, no Espinheiro, fábrica de papel de cimento lá, até chegar no Porto, levava mais um meio-dia. Carregava as carroças de novo, dormiu no tio Chico de novo e voltava para o Blumenau. Só que uma carroça voltava com sal grosso para produzir mais uma
duas cargas de charque, e a outra trazia aviamentos, ou seja, tecidos e outros produtos que o Móveis Rosmar precisava. E lá o seu Cuca e a dona Cuxa acabaram se conhecendo. Namoraram, noivaram. Quem me contou isso tudo foi o seu Celso Zipf, então suplente do Banco do Brasil, reitor por muitos anos da FURB, numa conversa que nós tivemos para fazer a contratação do espaço para botar uma empresa onde era Fabril, ali em Gaspar, a Procwork. E ele disse que ele viu o namoro dos dois iniciar, porque a minha mãe pagava a pensão para a mãe dele. Então ele conheceu muito bem e ele sabia da idoneidade dos dois. Então isso é como você diz, Banana, a gente se emociona porque é uma história de luta, mas também você deixa o que para os filhos? Você tem filhos, tem filho morando fora do país, você dá educação em princípios, né? E exemplos de vida. O conhecimento eles vão buscar, não é verdade? É verdade. É o que isso foi dado. E essa história, nasceram 7 filhos, né, do Maurílio ao Maurício, passando pelo Bebeto, pela Giovânia, pela Luziana Vive, eu e o Maurício. Desses 7, 2 já são falecidos. O mais velho, Maurício, conheceu há muito tempo. Conheci. Lutou contra um câncer, 17 anos e meio, mas teve a oportunidade de conhecer os netos, mas chegou num ponto que a doença o levou. A Viviana, que também era bem política, ela foi professora a vida inteira, diretora do Colégio Frei Godofredo, e a doença da Covid levou também ela em 21, então nós perdemos 2 irmãos no mesmo ano, uma em abril pela Covid e uma no final do ano, Maurílio, que é pelo câncer. Então sobraram 5 que tentam levar a vida, tem sobrinhos, sobrinhas, tem um desses que moram até fora do país, isso também deixa a gente orgulhoso, que foram para a vida. A gente cria os filhos para a vida, né? Educa para a vida. Com certeza. Então isso é importante. Mas o seu Cuca e a dona Cuxa sempre foram pessoas que humildes como foram criados, que era a sua vida, mas também prezaram pela educação e também pela convivência na sociedade. Meu pai e minha mãe ajudaram a fundar o Sindicato Rural, que foi fundado na minha casa, na casa da minha mãe, do meu pai, em 67, no ano 68. Eles começaram a discutir em 67 um grupo de produtores e no ano seguinte fundaram. Funcionou durante 2 anos na casa do meu pai até ter a sede própria. Eles ajudaram a fundar o Alvorada. O Alvorada é o clube mais velho de Gaspar. E é mais antigo 4 anos que o Bela Vista. Você vê. Foi fundado em 54. Eu consegui a lista dos sócios fundadores. E lá tá meu pai, meus tios lá, que foram sócios fundadores. Então isso mostra que na época, com toda dificuldade, se conseguia construir uma sociedade do tamanho que a Alvorada. É verdade. E muito bem feito até hoje. Tu sabe qual é a história do Alvorada? Não Daquele sei. terreno? Olha só outra história, que o pessoal gosta de história. Eu gosto, era fissurado. Getúlio Vargas era presidente. Aí o prefeito era Júlio Chirano. Ele e algumas lideranças foram ao Rio de Janeiro, que era a capital ainda, não tinha Brasília. Brasília foi só depois pelo Juscelino Kubitschek, pedir a doação. Porque havia uma senhora chamada Maria Catarina Ruesch, a Mimiesch, que não teve herdeiros. E quando ela faleceu, todo o patrimônio dela foi para a União. O que é hoje do Correios até o Alvorada é tudo dela. Tinha um porto particular dela. E no outro lado, o que é do Banco do Brasil até a Bernói, tudo dela. E tudo que é hoje, a gente brinca a Farropa ali, a rua Dona Alice, a rua Isidoro, onde é o colégio, tudo dela. Ele doou para a prefeitura o que é do Correios até no Ribeirão. Depois o Alvorada vendeu algumas áreas. No outro lado, doou para o Hospital de Gaspar, que depois não quis, aí fez isso no Morro. E o restante ele doou para a Conferência Vicentina. Aí ele disse, eu só vou reservar uma área para uma unidade federal, que é o Correios, que não tem Gaspar. Getúlio Vargas, isso foi mais ou menos uns 4 a 5 meses antes dele se suicidar. Já pensou, que história. Tem um decreto disso. Isso assinando para Gaspar. Para Gaspar. Para Gaspar, que coisa. Isso é a história. Tem uma pergunta. O teu pai teve algum envolvimento político em Blumenau? Meu tio-avô. O teu tio-avô? É Jacob Alexandre Schmidt. Jacob Alexandre Schmidt foi um empresário, na época, bem sucedido. E como Gaspar era distrito de Blumenau, ele acabou se radicando em Blumenau. Mas ele é nascido em Gaspar, tudo gasparense. E ele, na época, em 33, foi escolhido como, então, prefeito da cidade de Blumenau. E já havia um movimento para que houvesse essa emancipação. Getúlio Vargas não queria, pela Revolução de 34, depois de 37, ele conferiu isso muito bem, que ele queria tirar poderes, né, de Blumenau. Blumenau ia de Gaspar a Taió, a grande colônia do Hermann Blumenau, porque ele comprou essa colônia. Ilhota, Peteci e Itajaí. Puxa, então, ele ia até Taió? Nossa dava Senhora. 200 km de linha reta. Nossa Senhora. Aí foi tirando. As primeiras cidades que foram emancipadas foi Taió, depois Rio do Sul, que chamava-se Dalbégia. Aí começou. Em 34 saiu Gaspar, Indaió e Timbó. Timbó, Indaió e Gaspar. 3 em 34. Para deixar Blumenau. Blumenau ficou só com Pomerode e a Piúna.
Depois perdeu para o Pomerode e por último saiu, Indaial ficou com a Piúna e depois perdeu a Piúna também, virou município. Então nessa época, 33, 34, e o Leopoldo Schramm serviu no exército o coronel Aristiano Ramos. E uma promessa seguinte, olha só a coincidência, se o Partido Liberal vencesse a eleição em Gaspar, que o Partido Liberal era coligado com o PTB, do Getúlio Vargas. A eleição era na igreja. O padre tinha um livro de... Nossa senhora, haja poder. Poder. Então, claro que ninguém ia votar com ele. O padre queria que votasse no PL para poder ganhar o quê? Tudo poder. E por que a rua Coronel Aristiano Ramos é esse nome? Para homenagear que o Coronel Aristiano era o interventor a principal rua do centro. E é o interventor do Estado de Santa Catarina. E ele assinou o decreto. Quando assinou o decreto em fevereiro de 34, um mês antes, deu aquela ziquezira, deu aquela revolta em Manaus. Tem uma foto grande que o Manaus estava contra o movimento de emancipar. Mas o engraçado é que só se revoltaram contra Gaspar, porque o prefeito à época era um gasparense, então eles acharam que ele foi um traidor, e ele não foi um traidor, ele foi um perseguido, tanto que ele foi deposto. Tiraram ele do cargo. Meu tio-avô, Jacob Alexandre, a foto dele está na galeria de prefeitos de Blumenau, eu fui lá, tem uma foto. Eu já vi essa foto. Um senhor bem grisalho, e ele, depois dessa situação, ele se mudou para Camboriú, que não existia balneário, e lá ele fundou o primeiro hotel de Camboriú. Nossa. Então, assim, uma coisa bem empreendedor, né? E além de ser o tio-avô prefeito, também teve o primeiro vereador do distrito, era um Rentia. Minha bisavó é Rentia. Meu avô Schmidt, Schmidt, casado com uma Rentia. A rua principal do Belchor, que dá acesso à cervejaria das Bias, chama-se Bonifácio Rentia. Seria um primo distante por parte da bisavó. A cervejaria das Bias é parente do lado de Schmidt e do Rentia. E outra coincidência, sabe como é o nome do proprietário? Maurílio Leopoldo Schmidt. Nossa, que coincidência. E o meu irmão, Maurílio Schmidt, não tinha o nome no meio. Sim. E outra coincidência, nasceram dia 13 de setembro. Nossa. Só que o Maurílio é de 51 e ele é de 53. Então, olha só, estudaram no mesmo colégio do Santo Antônio, só que o Maurílio Leopoldo foi para Curitiba fazer faculdade, lá se radicou lá, e o Maurílio foi para Florianópolis fazer engenharia civil e voltou para a região trabalhar aqui primeiro na Egostein e depois na Ering por muitos anos, até ter sua empresa. Eu lembro dele, saudosa lembrança. Hoje o plano diretor ainda é a última contribuição e não tão menos importante e grande, que serve até hoje como... O plano diretor, para as pessoas entenderem, é a linha mestre. É as diretrizes do município. O que pode, o que não pode, como vai crescer, como vai crescer. Claro que, passados os anos, você tem que ajustar. A cidade está em movimento. E nós estamos em franca expansão. Só que ao mesmo tempo nós temos que prever o seguinte, pessoas também que se comprometem a fazer um trabalho para 5, 10, 15 anos e também que prepare as cidades. Volta a dizer, esse retângulo, Gaspar, Brusque, Ilhota, Gaspar, Brusque, Itajaí, nós temos que trabalhar em conjunto, em consonância. Para quando o empresário vier para Itajaí, não, vai para Ilhota que lá também tem esse espaço, vem para essa região que todas... Que haja uma sintonia, né? Vai passar a Via Mar. Entende? Vai passar por Ilhota, não vai passar por Brusque, vai passar por Itajaí sim, mas nós vamos ser beneficiados direto. Entendi. Então, e nós temos ligação, aonde vai passar a Via Mar, existem estradas vicinais hoje que têm que ser preparadas para receber no futuro todo esse fluxo. Viu só como é que é milhão mesmo, né? A Van, tudo no seu lugar, patrocina o Café do Banana Podcast, meu agradecimento, né? Um abraço grande à família Van, eu que tenho esse privilégio há 37 anos e alguma coisa já, trabalhando com a marca Van. Comecei na lojinha dos 45 metros quadrados, né? Ele estudou com a minha irmã. Então, você vê como é a vida, né? O Luciano é formado, o Luciano tem as fotos da formatura, ele tá lá. Tinha cabelo na época. E tinha cabelo aqui do lado. Tinha cabelo, tinha completo assim, ó. Tá lá. E aqui é sempre a gratidão, né? Tá reverenciando a história de Brusque, que tá aqui junto com o Banana há 37 Parabéns. anos. O que eu queria tocar no assunto contigo, bom, agradecer a like, o compartilhamento, muito obrigado pela sua presença aqui. A Dilson Luiz Schmidt tem uma história maravilhosa, né? Daqui a pouco eu vou falar dessa história, eu não esqueci que você me falou, você vai saber daqui a pouco, mas eu queria a criança, a Dilson Luiz Schmidt, o crescimento, como é que foi aquela fase, ida para Curitiba, hoje você é um médico veterinário, né? E por vocação, você ama isso, a gente sente isso, né? No atendimento, ali, ele só, né? É uma coisa fantástica, essa tua vocação para cuidar dos animais, né? Então eu queria enaltecer isso também. Isso vem desde pequeno? Sim, Hernani, internautas. Meu avô, Antônio Pedro, e depois meu pai, o Cuca,
sempre foram os veterinários práticos, porque na época não tinha. Quando eu cheguei para prestar o vestibular, que eu vou falar isso, só tinha em Lages, a única. Só em Lages? Em 84 eu prestei, uma única no estado. O Adilson Schmidt é o penúltimo filho de 7 da família. Nós sempre fomos criados assim no meio de lidar com animais, de tratar animais, de ver bezerro nascendo, tratando bezerro na madeira, lidando com cavalo, domando cavalo, sempre tivemos envolvidos nessa história. Vacinando, zona castrar, então assim, isso foi o dia a dia. E tinha que estudar. O seu Cuco não abriu mão. Você vai estudar meio período, mas à tarde tem que ajudar a buscar a alimentação do gado. 5 horas da tarde, era 5 horas, não era 5 e 1, era 5 horas. Tinha que estar no rancho, cortando o trato lá com ele passava na máquina lá, picava o trato, e nós buscávamos animais para ordenhar, e ao final às 7 horas levava, e de manhã às 4 horas de novo. Então assim, isso foi em contínuo. E eu estudei em Gaspar, no Honório Miranda, com muito orgulho. No Honório Miranda, eu primeiro fui nas irmãs, na Tia Valfrido, no São José, que hoje é o Madre, fiz o jardim, o prédio, depois fui para o Honório Miranda, da primeira à 6ª série. Aí o Maurílio, esse meu irmão que foi meu segundo pai, ele disse o seguinte: pai, tem que colocar esse rapaz para estudar, porque no colégio que vai preparar para fazer o vestibular. Não quer dizer que quem faça escola pública não possa ter, pelo amor de Deus. Só que na época eu queria fazer veterinária. Vamos dar essa chance. Então eu fui na 7ª série para estudar em Blumenau. Para você entender o que é isso, era como estudar em Florianópolis. Já foi um passo grande. A cidade de Blumenau nunca tinha andado de ônibus. Cheguei no Santo Antônio lá, que hoje é o Bom Jesus. Cara, eu achei que lá, colégio pequeno, lá no monstro no colégio. E foi um menino, terminei daí o ensino. Na época falava assim, como é que é? Hoje falo ensino médio, tinha um outro nome, agora me fugiu o nome agora, que era para preparar. E fui para Curitiba, daí a minha madrinha morava lá, fazia um tal de super intensivo. Para tu entender o que era um auditório com 300 e poucos alunos, 400, quando ia todo mundo. O cara entrava com aqueles microfones e jogando matéria, e era naqueles retroprojetor ainda. Retroprojetor. E aqui, aqueles memorex na mãozinha para ir acompanhando nas tábuas. E tinha que estudar, voltava em casa, na casa da minha madrinha, fiquei lá 40 dias, como fosse um internato. Aí fiz o vestibular para Lages e fiz para Curitiba. Passei nos dois. Mas optei por Curitiba porque a minha madrinha morava lá. Isso foi importante, para ter um porto seguro, né? Uhum. Sair de casa para um porto seguro, quer dizer, já era o passo de sair de Gaspar para como fosse morar em outro país já. Cheguei, primeiro que eu andei de expresso lá em Curitiba, quase morri do medo, né? Porque aquilo passava a mil por hora, e aquilo já tinha os articulados daquela época, isso em 84, 85. Uhum. Aí fiz a faculdade e disse: não, eu quero deixar claro assim, eu sempre tive a dedicação de me formar, começar a ganhar meu dinheiro, porque eu vivia de mesada, do Bebeto, do Maurílio, da minha mãe na costura, e voltar para Gaspar. Eu tive propostas no último ano de faculdade para ir embora para Cascavel. Meu professor de nutrição, o saudoso Sidney Flemme, lá chamava de Catarina, né? O apelido era Catarina. Adilson poucos me chamavam de Catarina. Pelo sotaque, falar cantadinho, se quer esquece, não quer dizes. E mas me provocou, insistiu comigo, me perseguiu. Não, vamos para lá, eu te dou um emprego. Disse: professor, eu vou ser frango, senhor. Eu gosto muito de frango, gosto muito de suíno, na panela. Eu quero mexer com grandes animais, eu gosto de bovinos e equinos. Eu lidei a minha vida inteira. Ah, mas então é uma outra oportunidade, tu vais ganhar dinheiro. Eu disse: não, tudo bem, mas eu quero voltar para Gaspar. E voltei. E não me arrependo. Entende? Porque você só pode se arrepender se eu escuto o Luciano falar: o que tu não fazes. Então, eu decidi. Eu tinha um objetivo: cursar a faculdade, voltar para Gaspar, crescer na profissão. Nunca imaginava que viria a ser secretário, mas tive agropecuária com o Bebeto, Viviane com o Maurício, mas voltei. Meu primeiro atendimento que eu fiz por coincidência foi no Gaspar Alto. O senhor Floriano Alfat, uma cesariana. Era novembro de 89, tinha terminado o estágio. A minha formatura ia ser só dali 3 meses. Mas me deram eu ganhei um provisório, aí podia atender já. A carteirinha só veio em março. E fui lá atender. Aí no dia seguinte, o irmão dele, que já é saudoso, o senhor Vili Alfat, foi lá na casa da minha mãe. Eu até fiquei preocupado, certo? O animal foi alto, né? Eu vim dizer que eu nunca vi um rapaz da coragem, porque novo, recém-formado, e fez a cirurgia, salvou o bezerro, salvou a vaca. Só vim aqui dizer pra ele. Não tinha telefone na época. Uhum. Poucas pessoas tinham telefone fixo. Celular nem se falava nisso. No ano era 89, pra te ver. Uhum. É vocação, velho. Então isso foi, então isso ficou, e dali eu comecei a atender. Voltei a atender as duas, fazendo minha família. A do tio Duda, seu saudoso Antônio Rodolfo, o seu Duda, que foi uma pessoa que eu aprendi muito. Tenho uma admiração por ele grande.
E a outra fazenda que eu tive foi da Juriti, do seu Geraldo, do Elimar e do Chico, que são duas que têm a ver com a minha família. Foram propriedades que pertencem à minha família, tanto do lado Schmidt quanto da minha mãe Soares, você acredita? Então, mundos que ter oportunidade de tudo isso, né? Voltar às tuas origens, a atender aquilo que talvez faltou para eles. E eu fiz isso muito bem, então eu voltei. Aí surgiu outras oportunidades que dei tudo. Adilson Luiz Schmidt, é história. Casamento. Toma tua água aí, pode tomar tua água aí. Né? Não, eu me formei em 2 de março de 90, daí casei em 91. Poxa, já sim? Em 1 ano e 3 meses. Noivei, namorei e casei. Pode tomar tua água. Fica à vontade. Porque assim, ó, novo, cheguei em casa, 24 anos. Nesse casamento deu 2 filhos, né? 2 filhos. Ficaram durante 30 anos. Né? O João hoje é casado, tem 2 netos, o João Pedro de 11 e a Isabela de 5, que são 2 pessoas que enchem o coração, a minha nora Janaína. E veio no segundo momento o Luiz Henrique, hoje já tem 28 anos, o mais velho tem 41, mas 28. Já está noivo, já está morando junto, ele e a Carol, vou ter mais uma nora, então não sei, então os 2 estão encaminhados. E o que diz o seguinte, foi o momento da minha vida. Hoje eu tenho um outro relacionamento, hoje eu tenho um namoro já com a Margarete Soares, que apareceu na minha vida assim, há 1 ano e 2 meses atrás. Amanhã completa 1 ano e 3 meses, assim, ó, me trouxe a tranquilidade e a segurança que eu precisava. Porque com 58 anos você não pode ficar sozinho, tá? Me desculpe. Quem diz que viver sozinho é bom, não é. O pior dia da semana para quem é recém-separado ou divorciado é domingo à tarde para isso da noite. Porque passa na tua cabeça que as pessoas estão se visitando, as pessoas estão indo para tomar um café, as pessoas estão indo no cinema, as pessoas estão se organizando para a semana, as pessoas estão indo numa viagem e tu tá sozinho. Isso para mim foi difícil, muito difícil. Mas a Jaque faz parte da tua vida, da tua história, Sim. sempre vai fazer, Sim. né? O teu sogro, a tua história. Você foi pra política por teu sogro ou por causa da história da família? Não, o Bebeto foi vereador também, de 97 a 2000, meu irmão Bebeto, na época. E quando eu entrei na prefeitura, eu fui convidado, na verdade meu nome foi indicado como secretário de Cultura pela dona Miriam, de Posicionadinho. Dona Miriam, eu sou amigo da família lá, o Juca, já era meu amigo, e eu tava lá um domingo à noite na casa, já tinha saído dessa eleição em 96, e ela disse, por que tu não convida disse pra ele trazer o currículo pro Senadinho. Aí fui lá, o Bernardo estava deitado na cama do lado dele, isso era um domingo à noite, final de outubro, mais ou menos, início de novembro. Aí foi o meu currículo, daí ele gostou, e eu fui indicado. Todo mundo pensa que foi o PAC que me colocou, não foi. Deixar claro que o PAC já foi prefeito, 73, 77, no tempo dele. E ele sempre já não queria que tu fosse pra política. Minha sogra falava mesmo na época, minha ex-sogra, dona Nilva. E eu fui. A veia política vem, acho que de ter sido secretário de Cultura, e me deu assim a chance de realizar um trabalho. De buscar o quê? Desenvolver a atividade agrícola de Gaspar, a pecuária de Gaspar, mostrar resultados. E outra coisa, a confiança das pessoas e ter a palavra. Se eu dissesse que ia ser feito, ia ser feito. Se eu dissesse que não ia ser feito, não ia ser feito. Isso não cativou. Isso motivou. Eu fui candidato em 2000, não tive êxito, por toda uma circunstância. Aí me preparei durante 4 anos. Eu atendia, fazia as visitas e organizava a parte política. E eu venci uma eleição difícil, onde o ex-prefeito, na época, que perdeu a reeleição para mim, tinha 65% de aprovação. Eu derrubei ele por 380, uma urna. Quem que era o prefeito? Celso Suzuki. Tu venceu o PT lá dentro? Eu. Só eu. Uma urna, você. E quem venceu o Celso Suzuki até hoje fui eu só, mas ninguém. Mas ninguém, né? Eles venceram o PT, mas eu venci. O candidato, o Celso Suzuki, só eu venci. Olha, não é, porque naquela ocasião, né? Não é fácil, não. Eu até tô comentando esse lado, gente, porque aqui tá na minha frente não só um amigo, nós temos uma história junto, né? Eu tive uma passagem na Rádio Brusquense, na Rádio Gasparense, né? Ativa FM, né? Hoje é 89, hoje, né? Hoje é 89, né? Lá eu conheci o Arthur, um abraço pra galera lá, né? O Joel tá lá, o Joel continua firme, agora tem o Gênesis já, que é o filho, tá o mais novo Edu, a dona Leslie, estão lá firme. Estão lá firme, né? Então fica Paulo Flores e outros tantos lá. O meu abraço, meu carinho pra eles, porque marcou também a minha história, por onde a gente passa, né? A gente abre porta. E eles são, o pai dele sempre teve rádio, né? Sim. Eles são natural de São João Batista. Sim, O outro irmão dele tem a rádio Timbola. Também, então eles são, eles são do ramo, né? Uma coisa que você não sabe, eu só fui pra Rádio Ativa de Gaspar por causa do pai dele, do Joel.
Que ele que é comprou o seu Gênio, né? Que é o nome. O Isso. filho do Joel tem o nome do avô. É, porque na época existia um E tu turbilhão, sabe né? que o Gênio mora no Gaspar Alto? É mesmo? Ele e a esposa É, que legal. compraram um sítio e foram morar no Gaspar Alto. Ele tá feliz da vida. Não, porque é um lugar muito bom para se Então. viver, tranquilo, né? Mas vamos voltar aqui, só para o pessoal entender. O Adilson nasceu em Gaspar, tem uma história linda, mas o pai, a mãe, essa história bacana, né? De vai lá levar o charque, traz os tecidos, né? E muita dificuldade. Deu um encontro da mãe que saiu de Ilhota, foi aprender uma profissão em Blumenau, né? E ali o encontro dos dois. Aí veio a família, sete filhos, né? Você é o mais novo? Penúltimo, Maurício é o mais novo. O Maurício é o mais novo, né? Um abraço, um beijo para ele. E assim é uma história que começou, né? Uma veia de amor à cidade, né? É uma coisa, é um vulcão de amor à cidade. E chora muito, porque tem muita emoção para dar e para vender. É um coração desse tamanho. E foi prefeito de Gaspar. Né? Venceu, paramos na urna, né? Não, eu ganhei por 300 votos, nós ganhamos. Foi uma eleição disputada que até hoje o Celso disse: só tu me vencesse. Ele ri hoje, porque o Celso é irmão da Jurema, que foi casado com Bebeto. Sim, 65% de aprovação, e ele perdeu a eleição por uma urna. Foi muito disputada. Gaspar sempre teve disso. O PAC, quando venceu a eleição, ganhou por 32 votos em 72. 32 só. E o Paca foi o único, o saudoso Paca, que fez o seu sucessor, o Poli. E ganhou por 26 votos. Nossa Senhora. Então é uma eleição disputadíssima. Sempre foi difícil, né? Foi. A do Pedrinho Kraus, que era... Porque assim, como não havia reeleição, os prefeitos de Gaspar, o Leopoldo Chiram foi o que emancipou, e era amigo do Alexandre Ramos, ele ficou prefeito até, colocaram uma matéria de 34 a 47, ele ficou 13 anos. Aí ele ficou doente, se afastou, aí teve a primeira eleição. O seu João dos Santos, que é o Bubi Santos, que é o avô do Andreoni. Sim. O Heraldo Santos. O Heraldo, sim, é filho do seu Bubi Santos, falecido Heraldo. Aí do seu Bubi Santos chegou o Júlio Chiram. Certo? Aí o Júlio Chiram entrou no lugar dele quem? O Doval Pamplona. Então era sempre o DN. O seu João dos Santos era PSD, depois o DN. Aí o seu Doval Pamplona foi o que fez a ponte, em frente à igreja, é Cílio Deck. Ele foi o único cara que fez a ponte. Que o dinheiro que sobrou foi devolvido em dinheiro vivo lá em Florianópolis. O cara disse: não, você volta lá e faz uma escola. Então ele fez o Frei Policarpo, tu vê. Cara honesto. A ponte foi inaugurada dia 19 de junho de 60. Honestidade acima de tudo. Aí com a ponte eleita, o pessoal do TN disse: agora nós ganhamos a eleição. Acredita que foi o tio, o Júlio Chiram, tentou voltar à prefeitura depois do mandato, que não tinha reeleição, contra o sobrinho, Pedrinho Kraus. Era o Tostão contra o Milhão, o lema. Tio e sobrinho. Perderam a eleição no bairro Lagoa, na margem esquerda, mesmo que a ponte. Já pensou. Porque fizeram a ponte e não cuidaram da estrada. E lá tinha cana. Tinha muita cana. Pra usina. Aí tinha que vir pela estrada, aí não passava. Tinha ponte, não tinha estrada pra trazer. Aí o seu Pedrinho Kraus ganhou, porque eles compravam cana. Entendi. Aí do Pedrinho Kraus foi Evaristo Spengler. Do Spengler foi o seu Paulinho Vemo, que trouxe a Ceval. E montou o Samai. Aí do Paulinho Vemote foi o Paca. Do Paca o Poli, do Poli o seu Tarcísio, do seu Tarcísio o seu Chico, do seu Chico o Poli de novo. Aí o seu Nadinho, do Nadinho o Celso Adilson, do Celso 2 vezes depois de mim, o Kleber, e hoje é o Paulo Queiroz. Essa é uma história da política de Gaspar, da nossa proximidade. Né? Aí se perguntar, ser prefeito foi bom? Não, e Vemote, eu tô tocando, os querem lembrar São aqui. São parentes daqui. O Chico Vemote, né, a família Vemote vem lá de Gaspar. Né? Sim, o seu Helmut Vemote, o Jacaré, que tem aquela vinda lá hoje, leva o nome dele hoje. Em frente ao Otto. Né? Então, só para o pessoal entender... Popular Jacaré saudoso. Procurado, famoso Jacaré. Então, a verdade, a presença do Adilson aqui, além da minha amizade, meu carinho, meu respeito, a minha irmandade que eu tenho com ele, com a família, é de gratidão, porque é uma história rica, né? É tão rica, eu vou contar uma história aqui, você vai brigar comigo agora. Ele é tão honesto na política, né? E o seu Deck era honesto, você também é honesto. E é um dos poucos políticos honestos que eu conheço na minha vida. Eu tô com 68 anos que eu vou completar em 10 mais que eu, em fevereiro. Mas o cabelo ficou branco, não, ficou... E não pinto, Então. Tá, então esse moço aqui foi prefeito em Gaspar e contou uma passagem para mim um dia, que vamos ver se ele vai lembrar, eu com certeza vai, ele tem uma memória, né? Ele prefeito, ele via que macadame, né? O cara fazia, não sei, acho que é macadame, e ele ficou impressionado, o volume, mas será que o cara está colocando a quantidade certa de macadame em cima do caminhão?
E ele começou a conversar comigo. Ele falou assim: sabe uma coisa? Manda o cara trazer os 2 caminhões, sei lá quantos caminhões, e descarregar aqui na prefeitura, né? No pátio do Obras, no final do expediente. No pátio do Obras, lá em Gaspar, para conferir se a quantidade do macadame no caminhão estava correta. Olha só o que ele fez, prefeito. Na verdade, 3, né? Mandei botar 3, descarregar 3 para eles não entenderam. Amanhã eu venho aqui explicar. Entendeu? Aí, moral da história, ele chamou os caras que carregavam o macadame. Olha, manda vir aí, tal. E o que aconteceu? Final do expediente, deixei lá separado num lugar onde não tivesse nenhum contato com outro material do pátio já. E na manhã seguinte eu chamei os donos da empresa e chamei o pessoal do Obras e disse: encosta os caminhões agora, nosso próprio. E agora carrega. Dos 3 deu 2. Dos 3 deu 2. Deu 2. Então, de cada 100 carros que eu comprava, 30 não chegava. Nossa Senhora. Então, não há condições. Então, assim, ó, se você não tiver em cima, então o que fazer? A caçamba, ela pega 12 metros cúbicos. Vinha só o cacuru do meio, só para fingir que tinha macadame. Porque eu mandava a máquina aí, não chegava, e não terminava, e não dava, e as notas chegando. Daí eu comecei a ficar... Então, isso é uma pontinha do iceberg que tem. Às vezes, então, estar prefeito hoje é essa responsabilidade, você montar uma equipe, você ter os preços. Não quer dizer que todos são. Eu quero dizer assim, existe o cara que assina o boletim, existe o patrulheiro lá, o operador da máquina que faz o serviço, e começaram a me dizer: o senhor disse não dá, o senhor cobra de nós, mas nós não podemos de milagre. Aí, depois disso, nunca mais aconteceu. Então, essa é a diferença do Adilson Schmidt para alguns. Não, tem outros Adilson Schmidt, não tem só eu, mas assim, ó. Por isso que às vezes a preocupação das pessoas mas o Adilson é muito brabo. Mas é trabalhador. Mas o Adilson é pavio culto. Mas é honesto. Mas o Adilson não dá, o Adilson é explosivo. Mas ele tem visão de Gaspar, ele conhece Gaspar. Muitas vezes, quando o amor é demais, ele atrapalha. Ele assusta. Ele deixa as pessoas na defensiva. Eu não quero isso. Eu quero dizer assim, não. Eu quero o bem de Gaspar. Porque a cidade que me recebeu desde o meu nascimento, recebeu a minha família, meus filhos, minhas noras agora, meus netos, eu quero deixar para eles um futuro melhor do que eu já tive. A oportunidade de melhorar a cidade. E uma coisa que eu sempre falo para meus filhos, para minhas noras, a Carol não, porque ela vai começar a chegar agora na família. Então ela conhece um pouco, mas a Jana, que já é da Ilhota e também foi da política, o avô dela foi, o tio foi vice-prefeito, o Tonho, a mãe dela é vereadora. Então isso tudo também tá... É que vai passar 100 anos, vão passar 1000 anos. A galeria dos ex-prefeitos vão ter lá, o 15º prefeito chama-se Adilson Luiz Schmidt, de 2005 a 2008. Não tem uma linha que pode dizer, não, o Adilson subfaturou uma ponte. O Adilson fez uma obra que levou alguma vantagem. Pelo contrário, quando nós buscamos uma verba via deputado Pisolati, que pode ter feito 1000 coisas que eu não concordo, mas ele foi parceiro da nossa cidade. Nós faltamos a rua Pedro de Bótolo, que é a rua da frente da rádio. Você sabia que era barro, você lembra? Barro vermelho, que não, quando chovia não subia. Uhum. A Jacques Serra de André, que é a rua de cima. E a Avenida Olga Vento, que vem nada mais ser que a mãe do seu Helmut Vento, Jacaré. Deu de fazer as 3 ruas, com a verba, à época. Deu de fazer o trevo de acesso ao bairro 7 de Setembro via Avenida Olga Vento. E deu de asfaltar a entrada do Bom Jesus. A rua Álvaro Fernando Vandali e depois o trecho da Tupofo até na Capela Bom Jesus. Quando eu cheguei em Brasília, claro que eu fui pedindo ordem para fazer. Ele disse, não, mas eu não entendo, como é que você consegue fazer 3 obras? Você quer fazer 3 obras com uma verba? Não, tem que ser o contrário. 3 verbas para uma obra. Eu disse, não, vai ser 3. O senhor vai conseguir? Não, se vocês me derem... Não, então o senhor faz a primeira obra, que era as 3 ruas. Gastou quanto? Vem aqui, nós damos uma ordem, o senhor vai lá e faz o trevo. Deu? Sobrou? Vai lá e faz a terceira obra. Então isso é possível. Claro que é. Tá? O que tem que ter só é acompanhamento, é fiscalização e pessoas... E vergonha na cara, né? Que faltando hoje. Porque assim, muitas pessoas acham que tem que entrar na política para tirar vantagem, para levar vantagem. Só isso. Aí o nome que eu não concordo, a frase que usa, é vantagens indevidas. Como é que pode ser vantagens se ela é indevida, meu Deus? Isso não me entra, porque eu fui criado, como eu falei, filho de um tirador de leite, um carroceiro, mas eu tenho muito orgulho do meu pai. E ele faleceu, eu tinha 15 anos, então fez 43 anos a morte do seu Cuca. Mas até hoje a imagem dele na minha cabeça não sai. Porque, e a minha mãe, uma costureira, que fez vários vestidos de noiva, vários vestidos de primeira comunhão, e baile debutante do Alvorada, aqui do... Eu não sei quem... Bandeirante. Bandeirante fazia o baile debutante famoso lá em Blumenau, Tabajara. Era um roteiro Gaspar. Era tua mãe fazia. Indaial lá, a sociedade Indaial. Bela Vista também. Então tinha isso. Minha mãe fazia esses bailes. Então assim, eu tenho isso. E aprendi que o que é da gente tem que ser respeitado. E o que é dos outros tem que ser bem cuidado, bem aplicado. E o dinheiro, bem claro, é do contribuinte.
que ele deseja? A prefeitura ou qualquer órgão público, ele visa lucro? Não. Mas o lucro que ele tem que visar é o seguinte: depende de uma empresa que tem que manter os seus compromissos financeiros, trabalhistas, enfim, honrar lá os seus empregados, tudo certo. A prefeitura tem que ter um lucro de bem atender o cidadão, de devolver serviços de qualidade. Por que uma caneta, uma simples caneta, custa para um cidadão lá na livraria ou na papelaria R$5? E por que para o município tem que custar 15? Um dia eu questionei isso, um fornecedor. Mas eu tenho que entender, porque demora. Demora o quê? Demora o quê? Isso é uma sacanagem. O dinheiro, então, isso vai de um todo. Tá? Dilson, eu não quero interromper, mas já interrompendo, Dilson, é o seguinte, eu vejo essas obras, essas coisas, essa saúde, né? Essas clínicas de saúde pública, vamos assim dizer. As policlínicas. Policlínica da vida, né? Eu vejo lá o orçamento na placa assim, 2.800.000, 4 milhões e não sei o quê, 5 milhões. Aí você vê a construção, a gente já construiu casa, a gente já reformou isso e aquilo, né? Aí tu vê uma parede aqui, uma parede assim, tal. Mas, meu Deus, isso aqui não custa para fazer 1,5 milhão, não custa 1.800.000, por que estão comprando 4? Isso é uma praga nacional? Está enraizado, isso é cultural. Isso é uma cultura de roubalheira, desculpa o termo, eu estou falando isso, vagabundagem que nós temos hoje na política nacional, de levar vantagem. É inaceitável uma caneta que custa 5 no mercado, ela custar 15 para o município. Você acompanhou há pouco tempo em Gaspar, e os internautas também, que uma lâmpada, R$200 no mercado, o repórter, Rondon colou isso. Eu lembro disso. E na licitação, R$6.000. 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 A mesma lâmpada. No mercado, R$200 e eles lá pagaram na 6 mil. licitação pagaram 6 Aí das mil. duas, uma, ou ela é folhada a ouro, ou ela é fabricada em Dubai. Não tem outra explicação. Acho que os dois, né? Pode Fabricada ser, em Dubai e folhada a ouro. Pode ser também, porque não tem explicação. Não tem explicação. São essas coisas que comigo não se criavam. Não quer dizer que me sucederam se cria, não é isso. Cada um responda pelo seu período. Eu sei, exato, e pelos seus atos. Eu tive as minhas contas aprovadas, 2 e 5, 6, 7 e 8. Eu não tenho nenhum processo de contas. Tá? Eu não sofri nenhuma condenação por improbidade. Para mim terminar, eu tenho 3 na questões no judiciário, mas é coisas que foi em 2014, depois de 6 anos fora da prefeitura, sonharam que deviam fazer alguma pegadinha. E tem uma passagem dessas que em 2009, abril de 2009, eu chego em casa, o Luiz Henrique, vindo da escola, disse: pai, o meu amiguinho falou que o pai roubou na prefeitura 146 mil, tá no jornal. Eu não tinha visto o jornal. Nossa eu disse: não é possível. Amanhã tu volta lá e dá um soco no nariz. Porque o nariz é barato para consertar, o dente é caro. Aí, não, então tá. Aí eu chamei o empresário, ele veio. Não, Adilson, só se eu assinei alguma coisa que me colocaram no meio, eu não vi. O fornecedor. Aí tá, fui no cartório, fiz uma nota notarial e cacei, os que falaram. Aí fui na Câmara, porque a letra, quando saiu, isso é uma letra garrafal, né? Que eu tinha feito. Aí, então, eu disse: então abre a CPI. Eu quero que abra a CPI, vamos colher os depoimentos. Eles levaram 1 ano e meio para abrir e começar a tomar depoimento. Quando saiu o depoimento que fizeram a cariação entre o empresário e os 2 secretários na época de Administração e Finanças, que daí viram que não tinha nada, aí ainda mandaram por Tribunal de Contas. Eu tive que ir lá explicar. Aí cheguei lá, os caras disseram: mas o senhor não fez nada, porque assim, quando deu a tragédia, do dia 21 ao dia 8 de dezembro de 2008, eu paguei pelo caixa da prefeitura. Liguei pro Wilson Ronaldo e disse: olha, você espera, não faz nada, eu vou mandar os técnicos aí. Ele mandou, realmente, agradeço muito, porque ele orientou como fazer, para não se enrolar nos últimos 30 dias de mandato. Tu faz assim. Do dia 8 para frente foi o Fundo Estadual de Defesa Civil que pagou. Então não tem duplicidade, porque até o dia 8 foi o município. Do dia 8 em diante, o dia 9 em diante, foi o Estado. Cabia ao município simplesmente rubricar os boletins e conferir as obras. Só isso. E o Estado pagava. Mas quiseram achar coisa contra o Adilson. Dizendo que eu paguei pelo município e o Estado pagou a coisa. Entendi. Uma coisa, outra coisa. Para dizer o quê? Dizer que eu garfei. Aí quebraram a cara. Hoje um dos secretários na época, eu peço desculpas. Não, tudo bem, amor. O que eu não entendo é o seguinte: eu deixei tudo pago, 2,5 milhões na época, era dinheiro. A nossa arrecadação, só para ter um dado importante, era 5 milhões por mês, 60 anos.
milhões ano. Eu deixei 2,5 em caixa com tragédia, tudo pago, e mais 7,5 milhões de conta vinculada. Ou seja, fundo de saúde, PM, civil, aquele dinheiro de assistência social, deixei mais 7,5 milhões, com tudo pago, nada a pagar. Claro, a cidade tinha que receber os investimentos que veio nos meses seguintes, nos anos seguintes. Alguns levam isso para casa, né? Aí resultado. Resultado. Hoje, sabe quanto arrecada Gaspar hoje? Quase 40 milhões por mês. 40 milhões. Por mês? Por mês, querido, 510 por ano, tá lá o orçamento. 40 milhões por mês. O ano que vem vai ser 520 milhões. Nossa. Então, assim, o que eu levava um ano inteiro, 5 milhões. levava o ano inteiro para arrecadar 60, hoje em 1 mês e meio, 2 meses arrecado. Mas a população cresceu. Realmente, nós tínhamos 55 mil, hoje tem 78 mil. Nossa, mas é proporcionalmente, né? Então, 50%? só que assim, ó, a folha, por exemplo, sempre consumiu 50%. Isso é normal, porque se tem... O ISTA, e vão empurrando, vão embuchando. Quer dizer, hoje assim, ó, que arrecade 40, 17, 18 é folha e encargos, bem entendido. Mas sabe quantos funcionários eu tinha na época? 1.250 mais 100 aposentados que ficaram na minha folha. E hoje? 2.800 tem. Nossa senhora, quase triplicou. Nossa. É demais, né? Tem que pensar. É para pensar isso aí, né? Foram abertos novos CDIs? Sim. Escola foram ampliada? Sim. Foram construídos novos postos de saúde? Sim. Mas o nosso maior sumidor hoje chama hospital, que diz que vão estancar a hemorragia. Eu não vi a hemorragia ser estancada, porque, como eu sou veterinário, eu sei o que é fazer uma hemostase. Tu pinça primeiro. Aí você faz a ligadura, certo? Aí você solta a pinça. Aí você, resolvi a coisa. Aí você vai lá, pouco você volta, o petróleo tá voltando de novo. Entendeu? Entendi. Aí tem que ir lá pinçar de novo. É difícil. A parte da saúde muito cuidado, né? E o hospital não é nosso. Agora tem um decreto, dia 1º de dezembro, que ele foi declarado de utilidade pública. Nota 10 para o prefeito. O Santo Antônio foi feito uma contratação, um convênio para assumir os atendimentos e vender serviços para o município. Nota 10. Porque vai 4,5, vai passar para 2,5. Ok, 2 milhões a menos por ano, já dá 24. E em 2 anos faz uma ponte. Matemática curta e grossa, ou não? Que precisa, a ponte do Bela Vista. Precisa, urgente, né? Nossa, queria agradecer aqui a Van Tudo no Seu Lugar, que me oportuniza trazer essa figuraça, esse meu irmão aqui, Adilson Luiz Schmidt, nesse momento ex-prefeito, médico veterinário, por vocação, né? Por amor, né? 35 anos. Só 35 anos? Tu tem 37 e 35. Tá certo. Me conta uma coisa, a tua ida para a FESPORT, foi... Tudo bem, né? Como é que foi? Como é que você assim, achou? Em 2010, o saudoso Aldo Schneider, deputado estadual, então candidato, ex-prefeito de Ibirama, de Vitor Miranda, desculpa, e secretário regional de Ibirama, veio a Gaspar, por intermédio do prefeito de Iapino, que era meu colega, o Jaime Schmidt, perguntando se eu podia dar um auxílio, um apoio para ele político. Eu disse, tudo bem, quantos votos você precisa? Eu preciso em torno de 1.000 votos. Eu disse, vai ter 1.000 votos. Ele foi embora e disse, acho que falou por falar só, rapaz. Não conhece? Deu 1.040. 1.040. É. Aí quebrou a cara. Aí ele me levou, então, primeiro para a administração. Em 2011, eu fiquei de 11 a 14 na administração, fazendo a parte de leilões de bens móveis inservíveis. Então, leilões, doações, para ajudar o Aldo. Aí, o Aldo foi reeleito, só que o meu cargo foi ofertado para uma ex-prefeita, porque acabou o mandato, é normal que em 2014 viesse os ex-prefeitos. Ok, beleza. Aí, em 2015, eu fui para a FESPORT. A FESPORT, para mim, foi uma escola que eu fiz assim, sabe aquele... Você não queria ir, você acabou no final, chegando lá de 90, você aprender a gostar e defender com unhas e dentes a FESPORT, isso que eu faço hoje. A FESPORT é uma empresa que na minha época tinha 50 funcionários, destes 25 eram terceirizados, mas tudo trabalhadores, tudo uma equipe boa. Eram 10 gerentes, então 10 comissionados, mais o presidente, o assessor de comunicação e efetivos. A FESPORT chega a fazer, hoje muito mais, mas na época fazia quase 3.000 eventos esportivos ao longo do ano. Tendo como carro-chefe os Jogos Abertos, que sempre a chama é acesa aqui em Brusque por seu berço, e quem idealizou os Jogos foi o Schlesser lá. E o outro evento grandioso que todo mundo deseja é o JASTI, que é os Jogos da Cidade, que reúne praticamente quase 4.000 idosos e parentes, convidados. Enfim, então é um evento que financeiramente mexe com a cidade, com a região. Mas tem outros eventos, tem a Oleste, tem GESC, 12 a 14, 15 a 17, daí tem a Olimpíadas, e tem os jogos, são micro, aí regionais, estaduais, aí vai o nacional, e vai até a nível internacional, quando tem condições, se são classificados.
E cabia a minha gerência justamente fazer a parte da logística. Eu fazia a gerência de apoio operacional. Ou seja, todo o material esportivo era nós que separamos. Nós compramos, nós separamos. Os caminhões eram nós que levamos, os colchões, as barreiras, as varas de sal, tudo a que estrutura, precisava. Todo. E também telefone, toda a parte impressora, toda a parte de logística. Eu, em 4 anos que eu fiquei lá, na verdade 3 anos e meio, eu fui a Jogos Abertos. Fui de Lages, aonde a Van foi e a própria Unifique. A Unifique foi a primeira vez em 2017, nos Jogos de Lages, em novembro, que todas as 48 modalidades teve a transmissão ao vivo pela internet. Foi uma marca. E o Luciano Rank doou 5.000 bolas para fazer uma distribuição para aquelas escolas, aqueles municípios que estavam, para incentivar ainda mais. Ele mandou vir de avião as bolas, porque não tinha como comprar assim na noite por dia, e ele ajudou a patrocinar. Então, havia uma transmissão na parceria FESPORT, Unifique e a Van. A FESPORT assim, deixou uma marca assim, de carinho, de respeito, de aprendizagem, e eu também criei amigos lá, fiz amigos, deixei a minha marca. Então, até hoje, eles brincam. Nós estamos falando do senhor, quando eu encontro os integradores, que são aqueles representantes lá na região, diz, na tua época, tu resolvia. Eu dava um jeito. Tinha que alugar carro, porque não tinha carro. Nós tínhamos uma locadora que era contratada e tal, e tinha locação. Às vezes faltava carro, nós dávamos um jeito. Pegava o carro emprestado de outro setor, caminhão. Eu disse, não, vamos contratar, porque não vai vencer. Cara, aí nós contratamos 3 meses. Mas será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Eu confio na empresa. Eu disse para os caras, se vocês fizerem coisa, eu mato vocês, não posso sentir assim. Aí isso, não. E transcorreu. Então foi deixado uma marca. Então foi mais um aprendizado. Entendi. E lá, assim, eram também feito doações de kits esportivos. E quando eu cheguei, eu vi que não tinha um controle também. De novo a história do controle. A nota entrava. E cadê o controle? Quando chega, eu fui conferir, cadê? Não. Nós compramos, antes de eu chegar, foi comprado em 2014, uma área de... Como é que é? De judô. São os amarelos e azuis lá. Tem que ter 100. Tem que ser... E não tinha 75. Eu disse, mas cadê os outros 25? Eu trouxe... o A, né? O A. Eu disse, não, mas eu quero... Não, eu tenho que... Ou o senhor vai vir, ou eu vou denunciar o senhor lá na ouvidoria, o senhor vai se incomodar. Isso não vai ficar inidôneo. O senhor não vai mais vender para ninguém na parte política. Ética pública. Aí apareceu. E assim vai. Daí os kits que eu fiz... Vai chegar na FESPORT e a quantidade que cabe aqui. Nós compramos 100, mas só cabe 25, vai vir 25 a nota, vamos conferir e receber, na outra vez mais 25, o senhor não vai botar a nota de 100. E quem controla os 75? E se eu for embora? É isso aí. Então, era feito um pedido, o presidente despachava, era feito um termo de entrega, para que um dia fizesse a fiscalização, estava lá. Eu aprendi que o papel ainda, por mais que existe hoje a internet, o papel ainda vale. E uma assinatura, um recebido, um protocolo, um carimbo, sempre vale. Hoje, claro, não tinha na nossa época ainda. Hoje tem uma facilidade da assinatura digital hoje. Claro. Gov.br. Hoje, com isso aqui, não tem como. Não tem essa história, não sabia. Eu não vi. Porque atrás do carimbo todo vem assim, certifico e dou fé que os bens e serviços foram devidamente realizados ou entregues. Se todo mundo fizesse isso, em todos os segmentos da sociedade, aqueles que cuidam do dinheiro público, né? E não há o porquê não dizer que tudo iria ser muito melhor, né? Porque a gente vê muito dinheiro ser jogado pelo ralo, não vai pro ralo não. O pessoal que fala essa frase, o dinheiro vai pro ralo. Não, o dinheiro vai pro bolso de alguém. Ou de alguns. Ou de alguns, né? Então na política, eu tô tocando nesse assunto da política porque o Adilson hoje respirou, foi ex-prefeito de Gaspar, viveu em Florianópolis, também pela FESPORT, tem envolvimento político por si só. Hoje respira política, mesmo sendo um médico de vocação veterinária. Eu gosto de política como me dedico a pessoa. Meu trabalho não é política, a minha família eu respeito e tenho um amor muito grande. Vivo política, eu sou um ser politizado e quero as coisas certas. Assim, eu vou ser franco. Segunda-feira eu vou escrever um artigo. Eu votei num candidato a prefeito e votei numa candidata a vereadora. Dia 6, segunda-feira, faz 1 ano da eleição. Eu tenho minhas dúvidas. Não que eu não fiz as escolhas certas. Eu tenho minhas dúvidas se passado 1 ano, ou eu estou precisando ir no oculista, ou eu preciso ir no... Como é que diz do ouvido? Me fala agora. Otorrino. Otorrino. Ou então eu preciso ver o que está acontecendo. Porque assim,
Não foi para isso que eu depositei 2 votos, não, né? E eu vou mandar uma carta pro TRE perguntando se eu posso buscar meus votos de volta. Esse é o Adilson Schmidt. Pô, falar? Porque assim, ó, os 2 que eu dei voto, eu conferi uma confiança. Eu assinei uma procuração. Mas voto é confiança, né? Voto é confiança. Então, e eu né? pedi voto. Uhum. E outra coisa, eu estive no gabinete dele dia 1º de abril, não é o de mentira, na verdade. Eu e o ex-prefeito Paulo, 2 ex-prefeitos. Uhum. Olhando nos olhos dele como eu estou olhando nos teus. Uhum. E o Paulo fala menos que eu, mas o Paulo assinou embaixo. Uhum. E eu disse bem assim, vai chegar agora a Páscoa, vai ter um feriado, segunda-feira, dia 21 de abril. Pegue 2 dias para viver com a família, para conviver com a família, para curtir a família. E 2 dias, ou quase 2 dias, você analisa nome por nome que foi indicado para o teu governo. E ao lado tu coloca o nome e quem indicou ou quem sugeriu. Uhum. Passados 100 dias, quem serviu, quem produziu, quem atendeu a demanda, a responsabilidade de indicar, fica. Quem não atendeu, tchau. Se tu não fizeres isso, o culpado vai ser você. Vai ser, o criticado será você. É beleza. Verdade. Passado algum tempo, é ele que faz o que achar por bem. Ele é o... Adilson, o poder emana do povo? Sim. Mas o poder, ele corrompe? Não, ele te isola. Isola, né? Ele te Mas aí deixa... que tá. Você fazer conchavo político, e não falo só pro Gaspar, falo pro Brusque, por Itajaí, pelo Brasil, né? Essa coisa do prefeito precisar se eleger. O poder de ficar na caneta e na cadeira dele, ele pode criar esse espaço do faz de conta para continuar no poder? Depende se o poder te torna um pavão. A vaidade fala mais alto. Exatamente. A vaidade, não pode. A responsabilidade de ser prefeito hoje é muito grande. E eu comentei com ele, que é meu amigo, como tu fala. Eu disse, faz 3 coisas. Primeiro, tira todos os bens do teu nome. Não estou duvidando da tua pessoa. Segundo, separa a tua esposa. E terceiro, entra de cueca na prefeitura. Que eles vão tirar até a tua cueca. Então esteja preparado. Esse tudo sentido figurado, bem entendido, né? Entendi. Passado daí, abriu 4 meses. Eu fui numa reunião, itinerante da SIG, associação empresarial lá, numa empresa. Os donos são meus amigos. E lá teve a apresentação da empresa, um vídeo institucional, a fala do fundador, do filho do fundador, do presidente da associação empresarial. E eu levantei o dedo. Eles me deram a palavra. Aí eu disse, olha, vocês têm aqui um público importante. E a entidade, assim como a AMP, como a CDL, uma responsabilidade maior ainda. Porque 2 ações têm que ser tomadas em definitivo e resolver. A questão do hospital, que agora se achou uma solução, ou ao menos encaminhou-se uma solução. Isso foi em agosto, a solução foi dia 1º de setembro, com o governador dando dinheiro e assinando um convênio com o hospital, Santo Antônio. E o segundo, a parte ambiental, voltar para o CIMV urgentemente, que nunca devia ter saído lá, que é o consórcio municipal, a parte ambiental. Mas não menos importante, já que eram 2, vou puxar a terceira. Como também vocês têm a responsabilidade por serem empresários, tem secretários municipais hoje que não serão que vieram. Está fechando o 8º mês, eles fariam 2 favores para o contribuinte. O primeiro, pedir demissão. E segundo, devolver os 8 meses de salário. E não fizeram nada. Não fizeram nada. Deu um silêncio na sala. Vai dar, né? Porque a verdade dói, né? Aí foi só um convite, não teve mais, não sei porquê. Esse é o Adilson. Fala a verdade. Porque não é que fala muito, fala a verdade. E a verdade então, dói quem não alguns, produz... É isso aí. Sabe quanto é que é o salário do secretário hoje em Gaspar? Não. 17 pila. Quanto? 17 mil. 17? 17. Não é 7? Não, 17. 17. Conferi ontem. 17 mil reais. Claro que tem os descontos, sobra 12. Sim, não tem problema. Mas é 12. Mas é 12. E não é qualquer um que ganha 12. Então, e vai aumentar, dizem, uma reforma possível que vai ser encaminhada. Tudo bem, que pague 25 como menor, não interessa. Mas produzam. Trabalho. Produzam. Mostrem para a cidade por que foram nomeados. Mostrem para Gaspar o diferente. O novo. Cara, a cidade precisa e merece esse bom investimento. Senão, o que acontece hoje? Os 2.800 servidores têm 150 comissionados. Sabe o que vão fazer? Vão se encolher. É claro. Vão cruzar os braços. O cara que ganha um dinheiro não faz nada, eu vou fazer porque se eu tenho que ser o... Aqui, né? Tá bom. Adilson Schmidt. Só antes de encerrar, hoje você presta serviço também
serviço também é uma força de expressão. Presto assessoria lá na Trinca Ferro, né? Isso. A Trinca Ferro é uma empresa que entrou na minha vida em 2010, já tinha amizade com a família, mas mais propriamente. Foi feito um convite, onde eles estruturaram a empresa. A Trinca Ferro era um aviário, no início, quando começou. Aí eles expandiram um pouco para o agropecuário e aviário, mas tinha que agregar serviços. Ou seja, o banho e tosa, que é uma prestação de serviço, e também o consultório veterinário, aonde eu entrei, em janeiro de 2010. Já tinha voltado como é que se fala? Do retiro, né, que faz tem um ano sabático, né? 2009 foi um ano sabático, depois da prefeitura. Deixaram um ano eu de castigo. De molho. Daí comecei a atender. Em 2011 eu vou, mas fico nessa estrada de 101 para lá e para cá, atendendo, para não perder o controle. E em 2018 eu voltei em definitivo para Gaspar. Aí a Trinca Ferro estava já num patamar que ela precisava crescer. Ou seja, o espaço lá era pequeno. Aí surgiu uma proposta do Mirinho Zuc, irmão do Zuc de Brusque, e construiu um prédio, então, para fazer uma expansão. Aí colocar a loja com aviário, negócio de peixes, em cima uma clínica, um banho e tosa maior, um espaço... Daí eles expandiram, mas eu não tinha interesse da clínica. Não era a minha decisão. Eu sou um clínico geral, mas eu quero ter liberdade de poder atender em domicílio e a campo. Aqueles meus clientes antigos eu sempre tive. Aí em 2019 eu venho, então, a loja inaugura um novo espaço e eu vou para a filial, onde você já esteve lá, que fica no bairro 7. A gente fala bairro 7, a pessoa me confunde, mas ali é centro, mas o bairro 7 começa bem na ponte. Teve um prefeito chamado Adilson Schmidt que fez uma divisão dos bairros e decidiu que em votação que ali era o início do bairro 7. Onde a loja é o início do bairro 7, exatamente. Ali tem a loja, que vende hoje, claro que o nosso foco é pet, rações, acessórios, suplementos, e o consultório que não tinha. Então eu montei o consultório e eu saí em maio de 2019 sem nenhum cliente e comecei ali com zero. Do zero de novo. Hoje a gente, graças a Deus, montou uma clientela, te agradeço muito, aquela tua matéria, várias vezes foi lá, já divulgou isso, ajuda. A equipe lá, o nosso gerente hoje é o Leonardo do Nascimento, filho do seu Valci, que é o dono, o Diego é outro filho, cuida da matriz, a dona Zanza, ela atende as duas no suporte, e tem os colaboradores, e nós temos as parcerias. Então hoje assim, qual é a minha função hoje? É orientar no balcão medicamentos se vem com a receita, eu atendo se for a consulta que eu possa realizar ali, é um clínico geral, e faço o meu forte que é vacinas, é o protocolo. Então a gente foca muito na vacina, por quê? Hoje o PET ele virou um membro da família. A gente tem que focar isso, tem que respeitar isso. Com a questão do advento da Covid, as pessoas ficaram muito em casa e acabaram adotando um cachorro, um gato, isso tornou-se um membro. E as pessoas querem a segurança, né? Querem a qualidade de vida pelo também. Então as vacinas são feitas conforme a idade e a cada ano é feita a revacina. E rações hoje são vendidas, nós temos sempre de entrega e também vou em domicílio, porque muitas pessoas não têm como trazer o cachorro ali, não querem sair de casa, se habituaram. Eu faço esse atendimento. Como também eu vou atender as propriedades, chácaras, um parto numa vaca, eu sempre gostei de mexer com animais, então isso me volto às origens. Sabe aquele remember? Tem. Estou aqui. Estou aqui. Então eu falo. Claro que a gente tem parceria também com outros colegas. Eu tenho uma facilidade também, porque assim, eu sempre tive comigo, como eu fui ajudado pelo Dr. Renato Biduski, pelo Maurício Pamplona, pelo Osni e pelo Dr. Valdir Gonçalves da cidade, foram os 4 que, quando eu cheguei em Gaspar, eles me receberam de braços abertos. Todos que vieram depois de mim, todos eu dei a chance de poder ou trabalhar comigo, ou indicar, ou fazer assim eu fui no núcleo lá, a gente fazia uma reunião, apresentava os recém-formados, então assim, eu tenho esse carinho. Quando eu não posso atender, olha, fala com o Michael. Tá aqui o telefone do Silvio, tá aqui o Thiago. Porque o que o Renato pede sempre é o seguinte, doutor Renato Deus, que está com os seus 83 anos, 54 de formado. Vocês, pelo amor de Deus, cachorro é bom, gato é importante, mas não deixe de atender o pequeno produtor lá, sua vaquinha de leite, o seu cavalo de trabalho lá, que nós temos que dar atenção a esse pessoal também. Tem que ter vida também, né? Tem que ter profissional para todo. Tem pra hoje, tem de cavalo de esporte, seja cavalo crioulo, CTG, enfim, tem reprodução animal, tem fabricação de rações, tem a questão de exames laboratoriais, então tem hoje ultrassom, radiologia, oftalmologia, então assim, são 80 áreas diferentes que nós podemos trabalhar. Eu escolhi ser clínico geral. Podia ter feito uma especialização? Podia. O tempo passou, Hernani, disse, eu vou ser franco para ti. Eles brincam, a gente manda um recado, me diz, Deus, tu lesse o recado? Li. Mas tu lesse mesmo? Olha, só sei que eu li o começo, o Hernani mandou que era quinta-feira, eu olhei lá embaixo, lá na Rivel. Tá certo. Por quê? Porque quando eu vi um papel do fórum, eu só olhava lá para quem era, ia lá atrás na última folha ver o que era. Descido. Entendi. Tranquilo. Bom,
Satisfação. Antes disso, eu queria. Tem um e-mail, tem um telefone lá com o pessoal da clínica lá? Tem. O consultório lá é assim, através do telefone celular, né? É o 47 Uhum. 999 36 8338. Mas tem a rede social também lá? Tem, é Adilson.Schmidt. Adilson.Schmidt. Tá. Sempre o nome de guerra vai ser sempre. Então, o Luiz vem no cartão por ser, né? Ó, é seu. Esse aqui só eu cobrei dele, esse Luiz. Tem que botar o Luiz. Todo mundo em Gaspar, na região, Blumenau, região, é tudo Adilson Schmidt, né? Então, quando a minha mãe chamava Adilson Luiz é porque a coisa bronca pegava. A bronca pegava. Né? É Adilson.Schmidt, é isso? Isso, ponto Schmidt, com 2 T, teimoso. Tá, e só para fechar, quebra a tigela por quê? Bom, as moças de Gaspar sempre foram muito bonitas, né? Muito elegantes. Aí o pessoal de Brusque e os de Blumenau iam pra lá nos bailes, uma alvorada, era a tradição. E ao final do baile sempre tinha uma canja. Porque eu, depois de velho, o Renato me deu um esporro, o doutor Renato Dusch, fomos lá jantar com ele. Sopa é com verdura, canja não tem verdura, então é canja. Então você viu uma canja. Para rebater a bebida, dava fome. E lá e era servido numa tigela. Um chama de cumbuca, outro, sei lá, aquele coisa. E depois do certo tempo do baile, as moças, algumas se encantavam com brusquense, se encantavam com blumenauense, e os de Gaspar ficavam... ali na boita, né? Não, e ficavam enciumados. Eu sei. Aí na hora da canja, quebrava as tigelas, brigava, daí ficou os quebra-tigela. Por isso, quebra-tigela. Essa é a história. E você quebrou muita tigela? Não, na minha época eu nunca fui de... Eles só diziam que eu dava uma tapa na mesa, só para acordar alguns, estavam meio sonolentos, só isso. Não, mas essa é a história do quebra-tigela. E nós somos conhecidos na região toda como quebra-tigela, até hoje. Quebra-tigela. Só que também é o seguinte, quando os de Gaspar vinham os bailes em Brusque, aí se vingavam. Aqui não tinha, aqui os quebra-tigela apanhavam também. E o Brusque apanhava também, então... Então tá bom. Luiz Schmidt, Adilson Schmidt, meu carinho, minha amizade por você, viu? Eu quero agradecer a Van que me oportuniza a trazer e reverenciar momentos únicos da história, da tua história, da história de tantos que vieram aqui. Tudo num só lugar, é isso, né? Tudo num só lugar, né? A história de Gaspar na tua vida, dos teus só amigos. você, para me tirar o de Gaspar também, se vir aqui, já estava devendo isso, assim, ó, aqui eu me sinto bem e, como eu falei para ti, a gente fala com orgulho da cidade, o conhecimento você tem que passar para as pessoas. A história tem que ser contada para ela permanecer viva. Viva, concordo. Então não adianta ter um museu e não ter ninguém para explicar lá. Tu vais passar a olhar e tu entendendo assim, ó. Não tem história. O arquivo histórico, hoje, até eu estava falando hoje de manhã com o Ivo Duarte, do Cine Foto Mari. A dona Lida é a responsável, uma parceria com a Lince do senhor Leopoldo Schmaltz. Só um parênteses para ela. O Leopoldo Schmaltz está para Gaspar como o Luciano está para Brusque e região. É um cara que adora Gaspar, não sendo gasparense. Ele disse, eu sou de coração. Ele nasceu em Blumenau e trabalha em Gaspar a vida inteira. Ele herdou aquela empresa. Ele entendeu que ele tinha que fazer algo a mais. E gratidão. E ele manteve tanto que leva o nome hoje do arquivo histórico de Leopoldo Teodoro Schmaltz, o pai dele. E a dona Lida tem essa parceria. A dona Lida está preocupada porque assim, ó, quem vai seguir esse trabalho, quem vai manter esse trabalho. Porque se não manter, hoje assim, ó, as cidades aqui estão recebendo muitas pessoas que vêm residir, então tem que levar essa história para as pessoas entenderem que eles são importantes. Você não é natural aqui, mas você brusquense de coração hoje. Tô errado ou não? Certíssimo. Então, mas você defende hoje a região, defende Brusque de unhas e dentes. É isso, quem vem para cá, ele é recebido emprego, escola, posto de saúde, todo o lazer, toda a possibilidade de crescer como cidadão, como ser humano. E o que a gente pede aqui, atenda bem a cidade, valorize a cidade, fale bem da cidade. Respeite. Porque assim, ó, e o poder público, se ele já não incomodar, já tá bom. E um recado aos prefeitos, eles têm que ser o quê? Os maestros. Eles não têm que ser o Silvio Santos, eles têm que ser o Liminha, que vai com aquela plaquinha que fazia, agora bate palma, agora vamos levantar. Esse é o prefeito. Ele tem que apresentar a cidade de oportunidades. Uma cidade que queira crescer, se desenvolver. E se não está contente, tchau, muda, transforma. Porque aqui, ó, não é falar. Eu conversei com o André Vec 2 vezes. Eu fiquei encantado com ele. Posso estar enganado. Mas ele me transmitiu uma segurança e conversei com pessoas que conhecem ele. Não, tu tens razão. Ele vai acertar e errar? Vai acertar e vai errar. Só não erra quem não tenta. Exato. E outra coisa, eu tinha aqui um
Outro gasparense de coração também que tá aqui, né? Que é o Emerson Andrade. Sim, é verdade. E tá fazendo um trabalho grande. Esteve aqui comigo também. E ele, sabe onde foi contratado? Num processo seletivo. Seletivo. E haviam 4. Ele concorreu com pessoas nada menos que de São Paulo, capital, 2 de Curitiba, e ele era o 4. Sabe onde ele ganhou? Ele me contou, ele ganhou o cargo? O cargo, não, a confiança do prefeito e a escolha do prefeito. Sim. Que o prefeito disse, eu tô com tal problema. Você vai resolver? Ele disse, eu vou resolver. Mas tem uma condição, você tem que botar pessoas melhor que tenham capacidade. Aí eu resolvo pra ti. Pronto, ganhou o cargo. É isso aí. E o prefeito não fizer isso, não dá mais tempo. Sabe por quê? Segunda-feira é um ano da eleição. Ok? Hoje, já se passaram 9 meses. O primeiro ano do governo já foi. Para aprender a errar, beleza. O ano que vem é execução. Se não, no terceiro, já vai pensar na reeleição e acabou o mandato. É isso aí. E a vida segue. Um abraço para a família. Eu que agradeço. Obrigado. Tem neto e neta? Fala o nome. Neto, o João Pedro. João Pedro, um beijo. 11 anos. E luta de boxe. É? Olha, é. Tá. E a Isabela, eu vou te mandar o vídeo particular, que é 5 anos, faz agora dia 19. Aqui, vai ser feita aqui em Brusque, a festa aqui no Espaço Schmidt, não tem aqui? Espaço Schmidt. Vai ser ali. Aqui no Santos Dumont. É no Santos Dumont. A Isabela é que manda no pedaço. Certo. Menina, 5 anos, 5 anos. Tá. Já, agora, minha nora trabalha como modelista, a Jana, e ela fez o primeiro catálogo com a filha sendo a modelo. Legal. Então isso, o João está trabalhando na empresa em Blumenau, mas é de Apiúna, Brandili, e o Luizinho mora em São Paulo, tua cidade, São Paulo capital. São Paulino, torcedor, é engenheiro engenheiro mecânico, desculpa, trabalha na Cielo. A minha nora é formada em Direito, a Carol, que está chegando agora noiva, agora já é nora, agora. Antes era norinha, agora foi promovida a nora já. É nora, né? É isso aí. E ele está bem, os amigos também, então lá o pessoal da Agropecuária, o Léo, o André e o Alexandre estão lá. E um abraço a todos. E você, em especial, continue sendo uma pessoa preocupada em trazer informações, de buscar esse resgate. Isso mostra o quanto você é um ser humano diferenciado. Muito obrigado. Você que... Eu sou teu fã. Grande amigo, grande irmão, Adilson Luiz Schmidt. Adilson Schmidt, aqui um pouco da história de Gaspar, um pouco da vida dele. Chorou, lembrou do pai e da mãe. Eu choro também quando lembro da minha mãe. Vou contar uma coisa pra ti rapidinho. A igreja de Gaspar é a única na América Latina que tem uma máquina que toca os 8 mostradores. É mesmo? É, sabias? Vem da Alemanha. É a única na América Latina? É uma máquina que toca 4 mostradores em cada torre principal. Aquela igreja bonita ali do centro. Levou 16 anos para ser construída. 118 degraus. Tem 114, tem mais 4 para chegar na igreja. Esse é o Adilson Schmidt. Um beijo, um abraço para você. Saúde, paz, sempre alegrias na sua vida. Obrigado. Desejo, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Alain, pela geração das imagens aqui. Obrigado, Avan. Tudo num só lugar. Me oportunizando trazer esses momentos únicos, a história, um pouco da história desse moço aqui, um pouco da história de Gaspar, da família. Os quebra-tigela. Os quebra-tigela. Um beijo grande, até o próximo Café com Banana Podcast. Um beijo, um abraço, Avan. Tudo num só lugar, sempre na Van. Confira você também. Um beijo, gente.